Olá, Brasil! Espero que esteja tudo muito bem por aí. Como foi o seu fim de semana? Também espero que tenha sido tudo ok. Porque quando achávamos que já tínhamos visto de tudo, o Brasil decide colar no eixo do mal. O STF bate cabeça em público e Lula, em vez de diálogo, oferece jabuticaba a Trump, como se diplomacia fosse uma feira livre. E enquanto um ministro escreve carta de amor aos Estados Unidos, o outro toca fogo no processo com decisão sem noção. E o resultado são mais sanções vindo por aí, mais vergonha e um país cada vez mais isolado no mundo. Hoje, a diplomacia virou piada, o judiciário se atropela e o executivo se alinha com ditadores. Bem-vindos ao Circo de Brasília, onde o palhaço, infelizmente, é o Brasil. Nós vamos analisar essa situação com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes, logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Eu indico sim vocês estarem usando esse medicamento. E olha, ele dá muita disposição para a gente também, viu? Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico Articulac. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá para baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá para fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo para você que o Articulac é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articulac para o teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo. Dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articulac, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391.
9391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca para você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta aqui com o nosso programa na Mundial Telenotícias. Existe alguma coisa mágica no ar. Se você observar direitinho, vai conseguir ver com a clareza de um dia ensolarado e a transparência de uma água cristalina correndo pelas montanhas. É algo sobrenatural, como se fossem anjos sobre nossas cabeças, tão próximos que se esticarmos as mãos, os braços, podemos tocá-los. Alguns dizem que eles escutaram nossas orações e estão agindo a mando de Deus. Veja que, como as passagens bíblicas, os inimigos estão cegos, estão errando a cada passo e não conseguem perceber os erros que cometem a cada movimento. Nós, que estamos de fora, percebemos tudo. Estamos vendo o que eles, de dentro, não conseguem ver. É a magia bíblica acontecendo bem diante de nossos olhos. O mundo é vivo e está do lado dos que entendem o que ele quer. É mágico o que está acontecendo. Nunca imaginaríamos que autoridades como as que comandam um país hoje poderiam cometer tantos erros atribuídos apenas a amadores inexperientes. Gente que parece nunca ter aberto um livro de direito na vida ou mesmo a própria Constituição, e que se julga capacitada para dirimir sobre os artigos desta mesma Carta Magna, sob o ardil de defender a democracia. Uma democracia de sentido deturpado e usurpado para atender e encobrir interesses escusos. Como explicar que logo após o ministro-presidente do tribunal mais visado do mundo hoje em dia perder horas e horas de trabalho em pleno domingo, elaborando uma carta para o mandatário americano, defendendo todos os atos tomados em defesa da ordem no Brasil, expurgando o que chamou de tentativa de abolição violenta do poder e justificando as ordens assinadas para que uma comoção pudesse reverter o pacote de medidas fiscais de 50% sobre as exportações brasileiras, o outro ministro, ao mesmo tempo, jogava combustível nessa fogueira. Como explicar isso? Senão por força de uma magia espetacular. Ao mesmo tempo que Barroso tentava convencer de uma coisa, o ministro relator aplicava uma multa de R$100 mil por dia a um cidadão americano, residente nos Estados Unidos, e ordenava a derrubada de uma conta inativa desde 2023 na plataforma Rumble, que está com uma ação aberta e corrente na justiça americana, justamente contra o ministro relator por ele ter feito isso no passado. Sem querer, ou mesmo de propósito, o ministro acabou fornecendo provas frescas para a acusação deitar e rolar nos tribunais americanos. Foi uma estratégia errada ou um ato insano do ministro que se mostrou estar agindo de maneira psicopata? Talvez haja a necessidade de algum acompanhamento médico, porque medidas como esta podem afetar o Brasil inteiro. São por causa desses erros primários que os brasileiros estão prestes a sofrer tempos bem difíceis.
Veja o que disse o advogado que está tratando do caso nos tribunais da Flórida. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que uma defesa das instituições, se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro, em privado, tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que foi feito antes de dezembro de 2023? É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente, isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras. Tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível, só pode ser deliberado. Você viu aí que o advogado detonou a âncora desta emissora, a CNN Brasil, com uma pergunta que desarma toda desinformação que a empresa tentou passar. Querem emplacar a ideia de que as instituições brasileiras estão sendo atacadas, quando na verdade são elas que estão atacando, estão provocando. Mas o que querem essas emissoras e as demais consorciadas é, na verdade, confundir a cabeça do povo brasileiro com um monte de fake news, para depois dizerem por aí que é a palavra de um contra a do outro, quando, na verdade, são as instituições brasileiras que estão atacando as instituições americanas e depois ficam reclamando das sanções. E olha só também a notícia que está saindo por aí, está circulando por aí sobre essa mesma emissora. De acordo com o que está publicado, esse canal de televisão é comandado por João Camargo, cuja filha se casou com Bruno Dantas, que é ministro do TCU, o Tribunal de Contas da União. A âncora, Elisa Weck, é noiva do presidente do Banco Central Brasileiro, Gabriel Galípolo. Então, com base nisso, como é que essas pessoas, ou mesmo a empresa, vai falar mal desses caras do governo ou das instituições que eles trabalham? O processo fica comprometido demais em sua credibilidade. Por isso, se você quer saber a verdade das coisas, é prudente procurar em outro lugar, em empresas alternativas de informação. Por isso que fica difícil o combate ao sistema. Quando este tipo de coisa acontece, favorece um monte de coisas esquisitas que o eleitor tem que ter cuidado para não ser simplesmente enganado
levado para onde esses caras querem, e isso é muito sério. E como entender a ação do ministro relator em um momento tão delicado quanto este? Será que Barroso não teve tempo de conversar com ele? Será que o relator desligou o telefone no fim de semana e não viu as notícias? Ou será que ele está mesmo precisando de alguma ajuda médica profissional? Porque nada mais explica o que está acontecendo senão a própria Bíblia Sagrada. Falamos do erro do judiciário e agora vamos falar do erro do executivo. Vamos mostrar o erro do executivo. O governo brasileiro decidiu se juntar ao processo movido pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça em Haia, endossando a narrativa de que o país comete genocídio contra palestinos na faixa de Gaza. A medida foi confirmada nesta segunda-feira 14 por meio de uma manifestação formal enviada à Corte. O curioso é que a Rússia invade a Ucrânia, comete horrores lá dentro todos os dias, mata milhares de jovens a cada momento, inclusive atacando zonas civis, residenciais, escolares e hospitalares, todos os dias. E o governo brasileiro, nem os asseclas do PT, como Lindbergh Farias e Gleisi Hoffmann, falam absolutamente nada. Não chamam os russos de genocidas e nem Putin de ditador e invasor. Por que será? Por que ficam calados esse tempo todo? E quem detonar Israel, que se defende dos ataques de grupos problemáticos? Por que se calam diante dos atos da Rússia? Pois este gesto, visto por especialistas como alinhamento geopolítico arriscado e ideológico, coloca o Brasil ao lado de países como Irã e Nicarágua, que já haviam endossado a ação. A iniciativa da África do Sul, apresentada em dezembro de 2023, acusa Israel de violar a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, adotada após a Segunda Guerra Mundial. Mas é exatamente o que acontece com a Rússia também, e o Brasil não fez nenhuma menção ou denúncia. Apesar de não apresentar provas materiais que sustentem a acusação de genocídio, que exige intenção deliberada de exterminar um povo, o Brasil optou por se posicionar de maneira frontal contra o governo israelense, reforçando a retórica adotada por Lula desde o início da guerra. O governo Lula e não o povo brasileiro, que fique bem claro isso. A adesão brasileira levanta preocupações em diversos setores da diplomacia e do comércio exterior. Ao comprar essa briga, o Palácio do Planalto destrói relações históricas com Israel, isola o Brasil no cenário internacional e desgasta o prestígio do país junto a potências aliadas do Ocidente. Diga-se aí Estados Unidos da América. Além disso, a atitude de Lula alimenta críticas de que o governo tem duas medidas para pesar conflitos internacionais. É omisso diante de ditaduras amigas, como a de Nicolás Maduro na Venezuela ou o regime do Irã, e estranhamente seletivo ao acusar Israel de genocídio, ignorando, por exemplo, os crimes cometidos pelo Hamas. É assustador o que está acontecendo. E por isso nós vamos conversar agora com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes, que está nos Estados Unidos. Olá, Gerson. Fim de semana bem agitado esse, hein? Agora não há mais dúvida do caráter do governo brasileiro para com o povo judeu. Como explicar essa ação e, inclusive, o conselho do Itamaraty para que o presidente Lula não assinasse o decreto criando o Dia da Amizade com Israel? Que vergonha, hein? Seja bem-vindo, Gerson. Pois é, Paulo, é um final de semana impressionante que nós conversamos na sexta-feira e você me provocou dizendo para ficar atento no final de semana porque muita coisa poderia acontecer e ensejar os nossos comentários, a nossa conversa hoje na segunda-feira e parece que você sabia que seria um final de semana muito
produtivo no que diz respeito de temas internacionais. Essa questão de Israel, ela está num contexto bem mais amplo, em que o Brasil, de fato, desde a reunião do BRICS, ele ganhou as páginas internacionais, não exatamente pela reunião, mas pela reação do presidente Trump, que em 2 ou 3 pronunciamentos, ora por suas redes sociais e até em uma carta aberta ao próprio presidente Lula, ele se mostrou bastante preocupado com o posicionamento geopolítico do Brasil no que diz respeito tanto a problemas internos, e ele fez questão de citar os temas relacionados à perseguição política de opositores, o próprio presidente Bolsonaro foi citado nominalmente, ele estabeleceu, inclusive, paralelos com a política interna aqui dos Estados Unidos, lembrou que o Supremo Tribunal Federal ele tem extrapolado a sua capacidade de alcançar, inclusive avançando sobre a jurisdição aqui dos Estados Unidos e tentando alcançar cidadãos americanos. Isso tudo foi numa bola de neve muito rápida, que a verdade é que desagou em tarifas que podem começar a vigorar a partir de 1º de agosto, de 50%, mas você sabe que existe aquela frase popular que nada é tão ruim que não possa piorar. A verdade é que tanto a questão de Israel quanto a posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia, não podemos esquecer que o presidente Lula ele decide participar da celebração do Dia da Vitória, 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, em Moscou, ao lado do presidente Putin, mas como único país ocidental democrático, ou pelo menos que era julgado como um país democrático, e agora já nessas últimas manifestações do presidente Trump, ele já começa inclusive a questionar qual é o nível da democracia, do Estado de Direito no Brasil, e muita gente já compara os primeiros passos que estão sendo dados atualmente no Brasil com a situação da Venezuela, a deterioração que aconteceu muito rápido do afastamento da Nicarágua e até mesmo retrocedendo um pouco mais no tempo, que é a ditadura mais longeva das Américas, que é em Cuba. Todas essas relações, Paulo, elas colocam esse tema que você colocou do Tribunal Penal, da questão de Israel, da posição da política externa do governo Lula, em um cenário que vai se formando como um quebra-cabeças. Você veja que houve muita discussão dizendo quem seria o responsável, né, pelas tarifas de 50%, houve uma guerra, inclusive, nas redes sociais. Ora, o governo Lula, utilizando uma estratégia elaborada realmente de marketing político, tentando colocar a responsabilidade no presidente Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro, mas, na verdade, o que a gente viu é que há um quadro se formando e que deságua nesse vídeo falando de jabuticaba, tentando minimizar a questão com os Estados Unidos como se fosse algo cômico. E, na verdade, né, Paulo, o que a gente vê é que é um momento muito sério, existe muitas famílias, milhares de famílias no Brasil hoje que estão pendentes do que vai acontecer nesses 15 dias e, aparentemente, né, Paulo, a situação da política externa do Brasil só piora com essas, na minha avaliação, investidas temerárias que nós temos visto do Itamaraty, que se tornou quase irreconhecível, né? Daquele Itamaraty que nós conhecemos. Gerson, e com relação à carta do ministro Barroso ao presidente Trump, ao mesmo tempo que o ministro relator estava aplicando multa ao Constantino de R$100 mil por dia e pedindo a derrubada de uma conta inativa desde 2023. Que absurdo é esse? Deve ter pego muito mal aí nos Estados Unidos, hein? Pegou mal, mas você sabe que a gente não conseguiu ainda interpretar o porquê que o ministro Alexandre de Moraes ele sobe ou dobra a aposta num momento tão crítico. Porque veja que, de certa maneira, a carta do ministro Barroso ela começa com, e eu posso até dizer que com uma inverdade eufemística, porque ele diz o seguinte, que ele atribui essa reação do governo Trump a uma compreensão imprecisa dos fatos. Ora, compreensão imprecisa dos fatos por quê?
Porque na avaliação dele, o que aconteceu foi que o presidente Trump talvez tenha se precipitado, tenha ouvido interlocutores, não tenha bons assessores, o que é de uma leviandade ou até imaturidade. Difícil de acreditar que o presidente Barroso, do Supremo Tribunal Federal, não saiba que o presidente Trump ele já vem sendo assessorado há muito tempo sobre a situação no Brasil e já vem acompanhando. E difícil ainda acreditar que ele não saiba, e que o presidente Trump não saiba, que a deterioração do Estado de Direito no Brasil tem na Suprema Corte do Brasil, no STF, o ponto focal. E vou além. Nesse documento que ele escreveu, é interessante que ele diz o seguinte, e chega a afirmar, né, que no Brasil de hoje não existe perseguição. O Brasil não persegue, não se persegue ninguém. Ora, nós temos dezenas de centenas de exemplos de perseguição política dos últimos meses, não somente de jornalistas, mas também de cidadãos comuns. Nós temos parlamentares sendo perseguidos. Nós não podemos esquecer que o Brasil se acostumou, inclusive, à cassação de mandatos de parlamentares eleitos, sendo óbvia a perseguição ao antigo procurador que acusou o presidente Lula durante a Lava Jato, que é o caso do Deltan Dallagnol. Nós, se podemos retroceder no tempo, nós vamos lá ao deputado estadual Francisquini, que também teve o seu mandato cassado exatamente porque fez críticas ao processo eleitoral, às urnas eletrônicas. Então, várias das questões que ele coloca ali foram sendo escaladas e nós temos agora a Carla Zambelli ameaçada. Tivemos o caso de um deputado federal que ainda se encontra preso por críticas ao Supremo Tribunal Federal. Temos um senador da República que teve contas bloqueadas, inclusive salário bloqueado, e temos deputados federais que estão sendo ameaçados a despeito de terem se pronunciado da tribuna dentro da Câmara dos Deputados. Isso sem falar de empresários que receberam visitas da Polícia Federal de manhã nas suas casas por comentários e joinhas nas redes sociais, e por aí vai. Isso, se a gente quiser chegar até uma morte na prisão do Clériston, do Clesão, mais de 2.000 famílias hoje sofrem a perseguição política de julgamentos políticos. O Supremo Tribunal Federal avoca-se um julgamento de pessoas que não têm prerrogativa de foro, e aí poderia ser um monte de coisa, né, Paulo? Então é impressionante que quando ele escreve assim, olha só, olha o que ele escreveu aqui para que a gente possa... Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições. Ora, e ele diz que nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram, e aí ele vai falando sobre uma série de coisas, começa sobre bomba no aeroporto de Brasília, que aliás, aquele rapaz que se envolveu nessa questão da bomba, muito estranha aquela situação toda, até já está em liberdade, por incrível que pareça. Os presos do 8 de janeiro ainda estão, vários estão presos, vários estão cumprindo penas, e aquele que colocou uma bomba realmente, não o batom, ele já está em liberdade, já teve progressão de pena. Então você vê, Paulo, que nós temos uma série de inverdades colocadas aqui, algumas delas difíceis de engolir, quando, por exemplo, ele escreve o seguinte: acusações falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial. Peraí. Ele está dizendo que a acusação é falsa, mas como assim? Se os apelos que foram feitos inclusive, de alterações, aperfeiçoamentos no processo eleitoral, que já vem há anos, por 4 vezes o Congresso Nacional já deliberou sobre a questão do voto impresso, de ter um processo mais transparente, de ter a contagem pública dos votos, de você poder fazer uma auditoria no que acontece e não ficar dependendo de algo centralizado e opaco. Então, esse debate, Paulo, é um debate que já vem do Congresso, e ele mesmo, o Barroso, fez parte do time que foi ao Congresso Nacional e alterou, inclusive, a Constituição de um grupo, de uma comissão que estava ali justamente decidindo uma aprovação que seria uma repetição de uma aprovação que já foi feita no Congresso por diversas vezes. Então você vê que é um debate, né, Paulo, que deixa a gente extremamente irritado de ver que o ministro Barroso tem uma desonestidade intelectual gigantesca, de escrever uma porção de coisas que, na verdade, como você bem disse, joga mais gasolina ainda nessa fogueira, né, Paulo?
Não, e mais ainda, né? Esses caras esquecem que o presidente americano, assim como o primeiro-ministro de Israel, são as duas pessoas mais bem informadas do mundo. Eles sabem exatamente o que está acontecendo e não adianta escrever carta como essa achando que vai conseguir reverter a situação, sendo que, ao mesmo tempo, o ministro relator está dando provas fresquinhas do que os advogados, né, de acusação estão mostrando, de acusação, né, nesse processo e de defesa do Felipe Martins, estão mostrando para a justiça americana. Então é uma coisa, né, sem nexo algum, né? Isso é uma forma de ou eles estão desinformados, precisam se informar mais, ou então estão subestimando a inteligência dos outros. O mesmo, já que você falou aí dessas pessoas que foram caçadas por questionarem o sistema eleitoral brasileiro, está circulando um vídeo, nós temos esse vídeo, mas não vamos mostrá-lo agora, vamos mostrá-lo numa outra ocasião, amanhã, da ministra do governo Lula, Gleisi Hoffmann, criticando abertamente ali numa reunião na época o senador Roberto Requião também participando, criticando ali abertamente as eleições, o processo eleitoral de 2018, falando que o presidente Bolsonaro fraudou as urnas, que as urnas foram fraudadas, não necessariamente pelo ex-presidente Bolsonaro, mas por alguém. Então ela colocou em questão ali a segurança e a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. E aí? E passou batido? Né? Não pegou nenhuma punição, não foi caçada. Olha, de novo, né, são dois pesos e duas medidas completamente diferentes. Isso não pode acontecer. Jéssica, eu vou pedir um tempinho só, porque nós temos o compromisso com o nosso apoiador. Vamos rodar aqui o recado dele e a gente volta para continuar esse nosso bate-papo que está bem interessante. É bem rapidinho. Roda aí. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas três áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem
perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo juba de leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu, o Brasil hoje é líder em ansiedade. Nós estamos em ranking número 1 de pessoas com ansiedade diagnosticadas. São mais de 18 milhões de pessoas, de brasileiros que hoje têm ansiedade. E também a depressão, né? A tal da doença do século. Então, gente, você que tem ansiedade, você que trabalha com uma alta demanda mental, você que é estudante, você que é professor, você que é médico, advogado, presta atenção nesse produto. O cogumelo juba de leão, ele trabalha diretamente na parte neural. Então, ele dá uma melhor comunicação dos neurônios. Ele é um produto que tira toda a ansiedade, deixando você mais calmo, tirando aquele peso na consciência. Sabe aquele cansaço mental que você chega em casa, você não quer nem pensar em nada, não quer nem abrir a boca, você só quer deitar e dormir porque não aguenta mais tanta pressão? Esse produto é justamente para isso. E como ele é usado muito na Ásia, né, aquelas pessoas que fazem meditação, eles usam o cogumelo juba de leão antes de meditar, para ter uma melhor concentração, uma melhor conexão. Então ele é um produto maravilhoso. E como eu disse, além de trabalhar na parte neural, na parte psicológica, ele também trabalha na parte intestinal, que na verdade o intestino é uma extensão do nosso cérebro, é o segundo cérebro do ser humano, né? Então, para quem tem problema com gastrite, para quem tem aquela bactéria H. pylori, para quem tem refluxo, para quem tem aquela gastrite nervosa, ele é excelente. Fora que o cogumelo juba de leão possui ação anti-câncer. Então, gente, ele é maravilhoso. É realmente o produto do século. E outro ponto muito importante, muita gente acha que o cogumelo juba de leão só serve para quem tem problema cognitivo, ou para idosos, ou pessoas diagnosticadas com Alzheimer. Não, nada disso. O cogumelo juba de leão pode ser e deve ser utilizado por crianças também. Hoje é muito difícil você ver uma criança, por exemplo, conseguir ter aquele aprendizado igual era antes. Não tem, por conta do celular, as crianças hoje estão mais dispersas. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, uma melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo juba de leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você que quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto, e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo juba de leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O presidente Lula fez chacota com o presidente Donald Trump, dizendo que vai levar jabuticaba para adocicar o ânimo do americano. Oh boy! Isso é uma afronta à seriedade do problema. O presidente brasileiro deveria ter mais habilidade e, ao contrário dos outros países, não está fazendo a coisa certa, nem de longe. Veja o vídeo provocativo dele. Vim chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso.
Os outros países, como França, Alemanha e Japão, estão pedindo negociação, enquanto Lula só piora a situação. Achando que vai conseguir algum resultado positivo com essa postura tosca e espalhafatosa, ele só provoca. E mais, a sanção de Trump é uma cajadada só para derrubar dois coelhos. Primeiro, ele deixa claro sobre suas intenções. Quer que parem com a caça às bruxas contra Bolsonaro. E ainda acerta na cabeça de Lula, que hoje se mostra o mais provocativo contra a hegemonia do dólar nas negociações comerciais internacionais. Quando Lula defende a queda do dólar, não está apenas atentando contra a economia americana, está sinalizando que deseja também o prejuízo e o fim do povo americano. Isso não será tolerado, não será permitido de maneira alguma. E quem foi que disse que os Estados Unidos são obrigados a taxar zero o Brasil? Quem foi que disse isso? Eles não têm obrigação nenhuma, compram de quem quiserem. Se o governo brasileiro, que já cobra taxas altas das empresas americanas para vender no Brasil, quiser procurar outros mercados, que assim o faça. E é só não negociar mais com o mercado americano. Pronto, acabou. Mas será que está nessa posição de impor e decidir abandonar a maior economia do mundo? Ou não seria melhor parar agora, pensar e acabar com esses motivos que causaram toda essa bagunça? Não adianta tentar lutar para se manter no poder e se aproximar dos inimigos do Ocidente. Não adianta. O irmão do Norte é maior e bem mais forte. Vai ter de aceitar. Talvez consiga mudar alguma coisa, mas lá na frente, no futuro, porque agora, no presente, isso não é possível. E gente como os ministros do Judiciário estão redondamente equivocados quando acham que estão em condições de paridade. Não estão. Ou melhor, parecem estar fora de seus juízos. Gilmar Mendes, por exemplo, se pegar uma Magnitsky, vai sair bem prejudicado. Não conseguirá mais viajar a Portugal em voos comerciais. Será que ele está preparado para isso? Será que ele conhece os efeitos da Lei Magnitsky? Ele terá de ir em aviões particulares, de amigos incógnitos. E uma vez estando por lá, só poderá gastar o dinheiro que tiver no bolso. Ou seja, em cash, tudo à vista. Não terá mais cartões de crédito. E se estiver achando que tudo isso é exagero, continue fazendo o que anda fazendo para ver e sentir na pele. Uma vez que a coisa tenha acontecido, não há mais como voltar atrás. Não há. E não vai adiantar dizer que se trata de um absurdo e coisa e tal. Não vai adiantar buscar um argumento como se tudo não tivesse passado de uma péssima surpresa. Não vai adiantar bancar que está surpreso. Entendeu? Vai ser tarde demais. E no fim de semana, a rede americana ABC entrevistou o representante da Casa Branca para Negócios, Kevin Hassett, e perguntou a ele por que o Brasil estava sendo taxado em 50%. Kevin respondeu que tinha a ver com a perseguição ao ex-presidente Bolsonaro. O âncora da ABC insistiu perguntando o que tinha a ver com Bolsonaro, e o representante da Casa Branca disse se tratar de um risco à segurança nacional, se esquivando de dar mais detalhes. Ele não pôde dizer, mas nós podemos. O risco à segurança nacional a que ele se referiu é justamente o que representa as ações do atual presidente do Brasil, que se aproxima demais de nações hostis aos Estados Unidos. E que isso, com o apoio do Judiciário, se torna um laboratório para o restante do mundo que não gosta dos americanos. Isso é o maior risco para a segurança nacional. Foi no governo de Lula e com o apoio dele que membros do Judiciário brasileiro invadiram a soberania americana para fazer valer suas perseguições contra direitos humanos e liberdades de expressão.
Não adianta dizer que isso não é verdade. Foi tudo amplamente divulgado no Brasil, inclusive. Mas, especificamente na justiça americana, as autoridades estão com provas mais robustas. E essas invasões e outras ações das autoridades brasileiras não podem servir de laboratório para nações hostis. O governo americano tinha de tomar uma medida para que o Brasil parasse com o que está fazendo, com o que anda fazendo. Além do mais, mesmo em transações superavitárias, os Estados Unidos ainda estão em desvantagem com relação às taxas cobradas pelo Brasil. Mas o vice-presidente e ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, disse que o Brasil vai revidar com as taxas na reciprocidade. Disse que o projeto já está pronto para entrar em vigor também em agosto. Loucura! Mas, ao mesmo tempo, é legal demais. Os bravos brasileiros vão se vingar do imperialista americano. Uou! Eles esperam mesmo que vão assustar os americanos e fazer com que Donald Trump volte atrás. Sim, eles acham. Então não há mais nada a fazer senão rezar pelos que irão sofrer com esta estupidez e falta de habilidade. Ainda mais agora que a SECOM conseguiu convencer Lula que ele pode se dar bem com essas medidas. Se conseguirem convencer o povo de que o malvadão é mesmo o presidente americano e a direita brasileira, pronto, terão marcado um golaço de placa e garantido um quarto mandato para Lula. Isso é o que eles pensam. Os caras devem acreditar em Papai Noel e a Rudolph. Só pode. O povo brasileiro sabe o que está acontecendo neste momento. Ninguém é mais bobo como se pensava antes. A prova disso é quando as manifestações de Bolsonaro acontecem na Paulista. Não sobra um lugar vazio, mas quando a esquerda convoca para o mesmo tipo de manifestação, não vai ninguém. Flopa sempre. E é capaz da gente contar com os dedos da mão quantas pessoas aparecem por ali. É uma vergonha. Gerson Gomes, o presidente Trump, disse que vai taxar em 500% qualquer país que negociar com a Rússia, que faz parte do BRICS. Isso significa que o Brasil pode ter as taxas aumentadas para incríveis 500%. Se valer mesmo o que Lula e Alckmin disseram a respeito da reciprocidade, vai acontecer nos mesmos níveis. Ou seja, o presidente Lula está acabando com o Brasil, não é? Pois é, Paulo, esse é um assunto de tamanha complexidade e seriedade que a gente chega a se perguntar se o presidente Lula, ele de fato não poderia ser considerado um Biden tupiniquim, um Biden dos trópicos, porque aqui nos Estados Unidos nós agora já temos confirmação de que grande parte dos atos assinados pelo presidente Biden, particularmente na segunda parte do seu mandato, foram feitos por assinatura eletrônica. E o seu chefe de gabinete, o que seria similar ao chefe da Casa Civil aí no Brasil, ele já assumiu que alguns dos atos muito controvertidos, inclusive de perdão antecipado do Anthony Fauci, dando também um perdão antecipado até para membros da família Biden, isso tudo foi assinado sem até mesmo que o presidente Biden tivesse participado. Hoje já temos conhecimento que ele já era possuidor de um câncer nível 4, muito avançado, tudo isso foi escondido, dizendo que ele estava nas suas melhores condições físicas, e isso tudo foi mentira. Quando a gente olha o presidente Lula com a sua jaboticaba, além dele estar ancorado agora em um comunismo que não se encontra em nenhum lugar mais do mundo a não ser na Venezuela, Nicarágua, Cuba e Coreia do Norte. O comunismo que ele tanto incensa e que ele pensa que seria muito bacana de se levantar contra o Império Yankee do Norte, isso não existe nem na China.
nem na Rússia, que se transformaram em países capitalistas. E a própria China tem um capitalismo de Estado muito peculiar e tem até mais capitalismo que o próprio Brasil, que é extremamente fechado e isolado. Então, a jabuticaba, por exemplo, ele é tão anacrônico que ele não sabe que, por exemplo, em Israel e aqui nos Estados Unidos tem produção de jabuticaba, mas ele não deve saber disso. Aliás, eu fiquei impressionado quando eu fui a Israel, porque há quilômetros de plantações de banana. E isso em áreas desérticas. Israel tem tecnologia de agricultura e produz frutas do mundo inteiro. Aqui na Flórida, no sul da Flórida, os brasileiros compram mudas de jabuticaba em vários locais, inclusive é moda que o pessoal tenha jabuticaba em casa, e eu acredito que já haja até outros estados com produções similares, porque muitas das nossas frutas brasileiras já são produzidas aqui. Essa história que aconteceu com a borracha, com a seringueira, que depois foi parar na Malásia e outros países, e que até hoje nós não aprendemos que mesmo os nossos recursos, nossas riquezas naturais, elas são levadas para outros países que às vezes têm até mais competência comercial. Então, até mesmo a brincadeira que ele faz com a questão do jabuticaba é anacrônica. Mas eu vou além. A questão da Rússia hoje é o que está em todos os jornais aqui dos Estados Unidos. E a leviandade do presidente Lula de não entender que o Brasil não tem estatura geopolítica para entrar nesse debate. Veja que os países principais, inclusive o Brasil foi citado junto com China e Índia, mas na verdade, quando eles estão falando de sancionar o presidente Putin, obrigando realmente a Rússia a vir para a mesa de negociações, veja que o presidente Trump hoje assinou autorização de mandar todo um equipamento altamente sofisticado, mísseis Patriot e não só baterias para reposicionar na OTAN, porque ele está dizendo: países da OTAN agora podem fornecer equipamentos mais sofisticados à Ucrânia porque os Estados Unidos farão a reposição de estoques. E ele foi além, ele disse: não, os Estados Unidos não estão doando nada, estão vendendo para a OTAN e a OTAN fará o repasse. E com isso, ele jogou lá para cima a indústria bélica aqui dos Estados Unidos. Nós estamos vivendo um momento aqui que ele chama de era de ouro. E a pressão que o presidente Trump faz sobre a Rússia e que pode resvalar para o Brasil, respingar no Brasil, é porque a Índia, principalmente a Índia e a China, mas vamos colocar a Índia ela está comprando petróleo, comprando derivados da Rússia e revendendo para os países europeus, Paulo. Então ela está fazendo uma jogada fantástica, ela está comprando mais barato para o seu consumo interno e está revendendo. E os países europeus, Paulo, hipocritamente, e falam da guerra na Ucrânia, mas estavam comprando por tabela esse combustível da Rússia. Então o presidente Trump agora disse o seguinte: olha, acabou essa hipocrisia. Se o Putin não vier para a mesa de negociações, nós vamos taxar em 100%. Aí, quando se fala em 500%, é porque hoje os dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano, já entraram num acordo, tanto na House, na Câmara dos Deputados, quanto no Senado. Impressionante, mais de 75 senadores já assinaram que vão elaborar uma lei para sancionar indiretamente, ou seja, uma sanção que alcança países que negociam com a Rússia. E aí entra o Brasil, e você tem toda a razão, porque nós estamos comprando fertilizantes, estamos comprando óleo diesel e combustível, e seríamos sancionados. Eu acredito, viu, Paulo, que essa será uma pressão tão grande, inclusive com a cessão de armamentos mais sofisticados para a Europa, que o presidente Putin será obrigado a negociar. Mas se ele não negociar, além dessa questão de um desgaste gigantesco que o Brasil já está tendo em relação ao ambiente interno, que já nos afasta até das democracias e dos países mais livres do mundo, nós temos mais esse desgaste, né, Paulo? Por quê? Porque o mundo já sabe que o Lula foi a Moscou, de lá foi na China, ele falou um monte de bobagem no encontro do BRICS, que, aliás, nem o Xi Jinping compareceu, o Putin podia dar uma desculpa também, mas a gente percebe, Paulo, que o Brasil hoje, e eu cheguei a postar isso no meu X, eu tenho dúvida se haverá COP lá em Belém, viu? Ou se vai flopar. Porque quem é que vai querer comparecer ou quem vai se ajuntar ou se alinhar com a iniciativa da COP em Belém, no momento em que a gente percebe que o mundo
tem o presidente Trump usando as tarifas e até a força, a expressão econômica. Veja só, ele está atuando numa disputa do Egito que está acontecendo numa grande represa que está sendo feita nas cabeceiras do Rio Nilo, que é um problema com a Etiópia. Ele já foi lá e meteu o dedo. Ele resolveu o problema de Índia e Paquistão, meteu o dedo. Ele foi resolver um problema lá no centro da África, ali no Congo, também pressionando por intermédio da ação econômica. O único conflito que ele não conseguiu ainda minimizar foi exatamente da Rússia e da Ucrânia. E agora ele resolveu entrar com tudo, Paulo. Ele disse que a paciência dele acabou. E aí você vê o Brasil de Lula falando de jabuticaba. Veja, se nós realmente formos sancionados, Paulo, nós teremos o nosso comércio de ferro, nós teremos o nosso comércio de aviões, teremos o nosso comércio de motores elétricos, teremos o nosso comércio, o nosso agro sofrendo? Teremos, mas eu vou te dizer algo. O mais imbecil de tudo é ouvir alguém do nível do Geraldo Alckmin falar em reciprocidade, quando a gente sabe que as nossas importações, Paulo, dos Estados Unidos, são de microchips, de equipamentos altamente sofisticados, setor financeiro, são de armazenagem em nuvem. É tanta tecnologia que nós não temos como buscar em outro lugar. Então, ele falar uma sandice dessa, Paulo, é de uma irresponsabilidade gigantesca, quando a gente deveria estar buscando a solução. E olha só, o presidente Trump, ele deixou a solução. Ele falou sobre a questão da perseguição política e nós temos a solução muito simples: anistia já. Se nós acelerarmos o processo de anistia no Congresso, a gente dá uma sinalização para o presidente Trump que, a despeito de um Supremo Tribunal Federal louco, um Supremo Tribunal Federal que avançou sobre as liberdades e que agora se considera o poder moderador e que vai para cima do Executivo e do Legislativo, a despeito disso, o Congresso tem a capacidade de dar uma sinalização dizendo o seguinte: não, nós vamos aprovar uma lei da anistia e a gente vai pacificar o país e essa perseguição política vai cessar. Olha, Gé. Resolveria todo o problema, Paulo. Todo o problema estaria resolvido. Mas não, eles estão escalando e estão cada vez mais dobrando as apostas. Isso não vai dar certo, Paulo. Não vai dar certo. Não tem como dar certo e a gente fica se perguntando, né, esses caras estão backed em quê? Estão achando que estão apoiados em quê? Porque vai destruir todo mundo. Vai destruir todo mundo e você tocou num ponto super importante que é o Congresso Nacional. Na nossa opinião, quem é o grande responsável de tudo isso aí não é nem o Supremo, né, o Judiciário, e nem o Executivo do presidente Lula. É o Legislativo, é o Congresso, com um nome chamado aqui no Senado Davi Alcolumbre e outro na Câmara, o Hugo Mota. Porque o Davi Alcolumbre até que ponto ele vai conseguir, até quando ele vai conseguir resistir a essa pressão? Porque tudo isso aí vai ser culpa dele. Ele poderia simplesmente resolver essa questão. Fácil. Está com uma pilha gigantesca sobre a mesa dele de pedido de impeachment de ministro do Judiciário. O Hugo Mota também, uma pilha imensa ali. Esses caras não vão decidir e o Brasil inteiro está lascado. Olha, já não está vendendo peixe, já não está vendendo mel, já não está vendendo carne, não está vendendo nada e as sanções ainda nem começaram. 50% a partir do dia 1º de agosto, que o ministro Gilmar Mendes e outros membros do Supremo estão achando que não vai acontecer, Gerson, que isso não vai vir. E aí agora existe essa possibilidade de 100% a 500% para aqueles países que negociam com a Rússia. A Rússia está no BRICS. Então todos os países do BRICS serão sancionados a 500%. Aí o governo brasileiro vai tacar 500% em cima das transações americanas, não é? Das importações, né, de produtos americanos. Aí os Estados Unidos vão colocar mais 500%, nós vamos ter aí uma questão aí de 1.500%, ou seja, inviável. E o Lula vai dizer, não, vamos procurar outros mercados. Que outros mercados? O europeu vão deixar o homem lá dos Estados Unidos mais irritado ainda, e ele vai dizer, do jeito que eu coloquei aqui nos países que negociam com o BRICS, vou colocar também nos países que negociam com o Brasil. Lascou. E quem será o responsável? Será o Lula? Não. Será o ministro relator, o ministro presidente do Judiciário? Também não. O responsável disso aí será Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E tem mais uma coisa ainda para dizer, viu, Gerson? Tem a questão
do petróleo da Venezuela sendo negociado para a China e para a Rússia, passando pelo Brasil, como se fosse vendido pelo Brasil. Isso também é uma coisa que pega e pega pesado. E esses caras estão achando que o brasileiro é bobo? Estão achando que vão colocar o Brasil contra os Estados Unidos? Tentam distorcer tudo. A TV Globo foi dizer que o Trump estava falando que quem era honesto e difícil de se negociar era o presidente Lula. Veja como é que funciona o esquema, o sistema dos caras. É um absurdo isso. Isso subestima a nossa inteligência, a inteligência do brasileiro, não é, Gerson? E você vê o Geraldo Alckmin, porque o presidente Lula, nós sabemos que ele tem as suas limitações, até de bagagem cultural. A gente sabe que o presidente Lula, inclusive, é uma curiosidade, é o presidente em atual exercício no mundo inteiro com a menor escolaridade. E ele se ufana disso. Mas o Geraldo Alckmin, ele ir para uma cerimônia, depois de ter dito que uma eventual eleição de Lula seria o retorno da quadrilha ao local do crime, ele não só adere, quanto vai a uma cerimônia e grita "Lula, Lula", canta Internacional Socialista. Depois é escalado para a posse de um presidente no Irã, ao lado de líderes terroristas que, aliás, nesse momento todos já foram mortos. E ele vai representar, e agora ele fala essas sandices, esses absurdos, alguém que tem cultura. Alguém que, inclusive, tem uma função ministerial que ele acumula, que é afeita à questão da indústria, do comércio. Então, ele sabe que existe uma disparidade gigantesca. Como foi dito na semana passada, é um mico querendo brigar com um gorila de 500 quilos. Nós não temos estatura nem comercial, nem financeira, nem geopolítica de entrarmos nessa briga, que é uma burrice. Veja que o Brasil era um dos únicos países do G20 que tinha condições de surfar essa briga tarifária com grande desenvoltura. Por isso que ele recebeu só 10% lá no início. Por quê? Porque como ele é ligeiramente... os Estados Unidos têm um superávit ligeiro com o Brasil, não interessava mexer na questão com o Brasil, mas é a situação política interna que está nos colocando em evidência. E o pior, é a política externa do governo Lula que está nos alinhando ao receber navios de guerra iranianos aqui, ao dar guarida ao Hezbollah na América do Sul, dizendo que tem legitimidade de estar presente agora, sabendo que tem conexões com o PCC, com o Comando Vermelho. É no momento em que o Lula vai à Argentina e pede para que a Cristina Kirchner seja liberta depois de condenação em 3 instâncias, manda um avião da FAB para retirar do Peru a esposa de um presidente condenado por corrupção e ela também condenada por corrupção. Então você veja que o Brasil hoje, Paulo, ele é olhado aqui fora como uma republiqueta governada por um grupo de extrema irresponsabilidade. E o pior, um grupo olhado como corrupto e como todos sabemos da história da Lava Jato e que está sendo desmontada no Supremo Tribunal Federal, um país que tem que fazer um dever de casa gigantesco. Então, quando você coloca o papel do Congresso, você está corretíssimo, Paulo. Por quê? Porque eu já contei isso aqui e vou contar de novo. Eu estava em Washington quando me perguntaram sobre o Alexandre de Moraes. Foi naquele dia que a Maria Elvira Salazar levantou a foto do Alexandre de Moraes. Você lembra disso? Mas o que me deixou mais envergonhado foram que assessores de congressistas americanos me perguntaram: é verdade que o presidente Lula teve a desfaçatez de indicar o seu advogado pessoal criminalista que estava defendendo para a Suprema Corte? E eu falei: é verdade. E sabe o que eles me perguntaram? E passou no Senado? E eu tive que dizer: passou, e passou fácil. Então, Paulo, o problema nosso, nós temos um dever de casa gigantesco para ser resolvido e, infelizmente, talvez somente agora, com a ação do presidente Trump, a sociedade, as nossas elites se despertem para o problema, né? Olha só, chegamos ao final do programa, mas ainda dá tempo de mais um assunto que é super importante, que nós falamos aqui do Congresso Nacional, é o do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Ele voltou a
criticar duramente o ministro relator, afirmando que o magistrado deveria condená-lo à revelia e pedir a extradição aos Estados Unidos. A declaração foi dada em entrevista publicada nesta segunda-feira na coluna do jornal O Estadão. Eduardo Bolsonaro deixou claro que não pretende retornar ao Brasil diante do que chama de perseguição política travestida de processo judicial. Não cometi crime algum. Não vou submeter minha esposa e meus familiares à humilhação de me visitarem numa prisão injusta, declarou ele. Na sequência, lançou o desafio direto. Se Alexandre de Moraes quiser me condenar à revelia, que mande o pedido de extradição para os Estados Unidos. A fala acontece em meio à escalada de tensão entre o STF e aliados do ex-presidente Bolsonaro, sobretudo no contexto das investigações sobre os atos do dia 8 de janeiro e denúncias de conspiração contra as instituições. Eduardo Bolsonaro afirma que há uma ofensiva articulada por parlamentares ligados ao governo Lula para pressionar o judiciário a prender opositores. Segundo o deputado, Alexandre de Moraes estaria tentando usar o aparato jurídico para persegui-lo, mencionando ações anteriores como a apreensão de seu passaporte e restrições que, segundo ele, teriam o objetivo de colocar uma coleira. Essas medidas o forçaram a permanecer nos Estados Unidos e o levaram a cogitar a renúncia ao mandato, cujo período de licença se encerra no próximo domingo. Desde que deixou o país em fevereiro, Eduardo Bolsonaro tem mantido agenda com lideranças conservadoras e movimentos de direita nos Estados Unidos. Para ele, a atuação internacional é mais relevante do que qualquer ação que pudesse realizar no Brasil neste momento. Ele ainda sugeriu que a pressão de figuras como Donald Trump pode ser determinante para o futuro político do país. Trump está tentando agir com responsabilidade. Ele sabe que, sem pressão externa, o Brasil caminha para se tornar uma nova Venezuela, disse. Ao ser questionado se teria discutido com Jair Bolsonaro a decisão de não voltar, Eduardo negou. As opções estão claras. Ou continuo lutando nos Estados Unidos, ou volto para ser preso. E ninguém tem dúvida do que aconteceria se eu voltasse. Gerson Gomes, agora para encerrar mesmo, né? Com toda certeza, né? É ele pisar no Brasil e será preso, não é? O que você acha? Com certeza, mas você veja, Paulo, que essa situação do deputado Eduardo Bolsonaro, ela só agrava essa imagem do Brasil porque ele é alguém que tem proximidade com a família Trump, ele tem acesso à Casa Branca e hoje eu posso dizer que eu acompanhei toda essa trajetória e nós temos que dar honra a quem merece, porque eu vi toda a luta que foi feita pelo Paulo Figueiredo, desde o início, batendo em várias portas de congressistas americanos, ainda durante o governo Biden, grande dificuldade de poder explicar aqui nos Estados Unidos o que estava acontecendo no Brasil. Era difícil explicar. E agora, com a eleição do presidente Trump, tudo se modifica, e principalmente também com a nomeação do Marco Rubio como chefe do Departamento de Estado, como secretário de Estado. Então a gente tem uma situação hoje que o Eduardo é muito mais importante, não tem a menor dúvida, atuando no exterior, do que voltar para exercer o seu mandato parlamentar. A despeito de eu concordar com a ameaça que ele diz que realmente teria dele ser preso e se afastar da própria família, e que é legítimo ele querer se defender. Mas é muito pior do que isso, viu, Paulo? Hoje nós temos uma quantidade gigantesca de cérebros, de pessoas com capacidade de poder empreender no Brasil que estão saindo. Esse fenômeno que aconteceu na Venezuela, hoje começa a acontecer no Brasil com muita intensidade. Nós tivemos uma leva de brasileiros que vieram aqui para os Estados Unidos empreender durante o governo Dilma. O próprio Rodrigo Constantino, que, aliás, teve aí uma recaída, voltou para o hospital, recebe essa notícia aí dessa perseguição redobrada do Alexandre de Moraes, justamente no momento que ele precisou voltar ao hospital. Todo mundo conhece o drama do Rodrigo Constantino, só que o Rodrigo hoje é cidadão americano, ele já não é mais aquele jornalista brasileiro lá atrás que estava sendo perseguido. Mas aqui, Paulo, nós não temos somente o caso do Eduardo.
Eu vou te dizer, até por uma questão de sigilo, que várias dessas pessoas não querem que tenham visibilidade, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje já existem dezenas de brasileiros com pedidos de asilo político aqui relacionados à questão do ministro Alexandre de Moraes e perseguição política. Não é mais só aqueles casos emblemáticos que a gente conhece de Alan dos Santos, da Ludmila Grilo, da Elisa Robinson, do próprio Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo, eles não precisaram usar esse artifício de solicitar asilo político porque eles conseguiram residência permanente. Mas existem vários outros que eu não vou citar o nome aqui para não comprometer, porque não me autorizaram. Mas eu te digo, há dezenas de brasileiros hoje aqui nos Estados Unidos com pedidos de asilo político. E sabe qual é uma coisa estranhíssima e que você sabe muito bem do que eu estou falando, porque você viveu aqui na Flórida? É que quando esses brasileiros entraram com o pedido de asilo político, a imigração aqui olhava e dizia o seguinte: mas o Brasil não faz parte da relação de países que estão passando por algum problema de perseguição política. E essas pessoas eram tidas até como exóticas. Você sabe o que aconteceu agora, Paulo? Por causa de casos como esse do Eduardo Bolsonaro. Hoje, o Departamento de Estado e a imigração aqui nos Estados Unidos já reconhecem o Brasil como um país que está vivendo grandes problemas de perseguição política, haja vista a quantidade de brasileiros que estão pedindo asilo defensivo. E asilo afirmativo. Há uma diferença. O asilo defensivo é aquele que você entra pela fronteira e aí acaba entrando ilegalmente e faz o asilo defensivo. Mas o pior, Paulo, é o asilo afirmativo. É aquele que você entra legalmente nos Estados Unidos como turista, como estudante, e depois pede o asilo político por causa da deterioração do Estado de Direito, da democracia, do que está acontecendo no Brasil, que se tornou uma ditadura. Hoje, o Brasil é visto aqui no exterior como uma ditadura exótica, é verdade, porque ela está na mão do judiciário, mancomunada ali com o poder executivo, avançando sobre o legislativo, avançando sobre as liberdades individuais, é verdade. Mas eu digo para você, é ridículo a gente perder cérebros, investimento, empresários e gente que nós estamos perdendo no Brasil por causa da situação política. Então, aquilo que a gente viu na Venezuela já acontece no Brasil, da gente perder a massa de pessoas que poderiam estar produzindo no Brasil. Hoje eu recebi um contato de um amigo, também jornalista intelectual, dizendo: olha, também sou obrigado a ir para aí. Temos o Lacombe, que foi para Orlando também. Temos o Max, que foi para Orlando também. É uma quantidade gigantesca de gente que está vindo para cá fugindo da perseguição política no Brasil. Isso é vergonhoso, Paulo. Isso é terrível para o nosso país. Eu fico triste com isso, viu, Gerson? Muito triste. Nós todos ficamos tristes com isso. Mas, Gerson, olha, chegamos ao final do nosso programa. Hoje nós estendemos um pouquinho mais porque muita coisa acontecendo e a gente precisava analisar isso aí para fazer com que ajudar o nosso net-espectador a entender um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo. Porque se deixar a coisa correr frouxa, os caras conseguem convencer, inverter a ordem desse processo todo, fazer com que o brasileiro acredite verdadeiramente que os Estados Unidos são os verdadeiros culpados de tudo isso, quando na verdade não são. Gerson Gomes, muitíssimo obrigado pela sua participação brilhante no nosso programa de hoje, viu? E vamos acompanhar aí no decorrer da semana, né? Pintando alguma coisa de novo daí. Eu não te chamo na sexta, não, te chamo antes, hein? Tá bom? Obrigado, viu, Gerson? Então, eu vou te dar uma dica. Eu sei que você é um grande investidor, aí tem muitos bitcoins na sua carteira, mas eu vou dar uma dica para você e para nossa audiência. Nós estamos vivendo esta semana a Crypto Week aqui nos Estados Unidos. 3 legislações muito importantes estão sendo aprovadas esta semana, inclusive o presidente Trump deve assinar, vindo da Câmara e do Senado, tratando de stablecoins, tratando de criptoativos e tratando de CBDC. Ou seja, os Estados Unidos estão se transformando na capital mundial de novas tecnologias, particularmente na área de blockchain. E o Brasil, Paulo, está discutindo jabuticaba. Pois é, infelizmente. Tá certo, mas eu não tenho nenhuma Bitcoin. Eu gostaria de ter. No início, choveu um monte para eu pegar e eu não quis, né? Achei, falei, não, vou esperar para frente, né? Olha aí o que acontece. Olha aí o que acontece. Como é que eu estaria hoje, né? Mas, Gerson, olha, muitíssimo obrigado. Um forte abraço e até qualquer momento. Tchau, irmão. Beleza, e antes de terminarmos o programa de hoje, eu quero dar esse recado aqui, ó.
Você não pode perder essa oportunidade de conhecer esse produto aqui. É o perfume Ethier, Uma Noite em Sevilha. Talvez você não esteja precisando hoje, mas amanhã você vai precisar. Você vai querer comprar um perfume. E olha aqui, o que está aqui está mais barato do que os perfumes nacionais que você compra nessas casas convencionais. Acesse o site aí, ethierlojavirtual.com, e cheque por você mesmo. Dá uma olhada lá. Você vai gostar muito desse produto aqui. Até mesmo se você quiser dar de presente para alguém, está aqui uma excelente opção. Não perca essa oportunidade, o lote verdadeiramente está acabando, está indo muito rápido, todo dia está saindo um montão e eu tenho certeza que você vai gostar. Até chegar o próximo lote, você tem que aproveitar, o preço está bom. Então acesse aí o ethierlojavirtual.com e faça o seu pedido hoje mesmo. Obrigado. Muito bem, nós ficamos por aqui com esta edição e eu quero lembrar que amanhã ao meio-dia nós estamos de volta ao vivo e a cores aqui no Mundial Telenotícias. Um forte abraço, obrigado pela companhia, por ter chegado conosco até aqui. Se inscreva em nosso canal, é muito importante, e acione o sininho de notificações, ok? De novo, um forte abraço e até amanhã. Tchau.